Olá, pessoal, tudo bem? Eu queria muito fazer um vídeo falando um pouco da importância sobre nós mulheres sermos o caminho do bem e da verdade dentro da nossa casa, como essa é uma missão linda que Deus nos deu, e como ela é possível, como ela é permeável em diversas situações, sendo você casada ou não, com filhos ou não, mas como essa missão ela é muito importante para nós. E aí eu resolvi linkar um pouquinho com uma outra reflexão que eu fiz há um tempo sobre aquele evangelho, né, de Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16, de ser sal e luz no mundo, que é um evangelho tão bonito, né? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre esse evangelho e depois vou chegar na nossa essência feminina e como esse papel é importante no nosso dia a dia e como a gente deve valorizá-lo. Então, o sal, né, naquele tempo de Jesus, só para a gente contextualizar um pouco, ele era muito importante. Tanto é que a palavra salário, ela vem do sal. Então, era algo realmente muito valioso. O sal, ele dá sabor, gosto, mas ele também preserva, né? E aí, Jesus, ele realmente, ele afirma no evangelho, né? Se você pegar lá a frase do evangelho, ele fala, vós sois. Olha que forte essa frase, né? É como se fosse realmente um chamado para nós. Então, nós temos essa missão e eu preciso realmente acolher essa missão na minha vida. Então, vamos pensar um pouco o que ela significa na prática, né? O primeiro passo é a gente abrir um espaço para Jesus, para que ele mostre para nós em como eu vou fazer isso, né? Então, eu estar disposta, eu estar aberta, eu estar em momentos de oração, eu realmente pedir para Jesus para que eu veja, né? São José Maria falava muito essa jaculatória, que eu veja, Senhor, que eu veja. E de fato a gente deve pedir para que ele nos mostre, então, aonde ele quer que nós sejamos sal e luz, porque às vezes vai ser no nosso trabalho, na nossa família. E nós mulheres, como eu falei, temos esse papel muito forte, porque nós naturalmente somos mais amáveis, né? Mesmo que isso esteja talvez escondido por outras coisas, mas nós temos isso. Então, em determinados momentos, eu vou precisar ser sal no meu trabalho, com algumas amigas, com meu marido, com meu filho. Em cada momento a gente vai percebendo, com a ajuda de Jesus, aonde eu estou sendo chamada. Então, é da nossa natureza esse olhar assim mais delicado para as coisas, né? Mas a gente às vezes é atropelado pelo mundo, totalmente atropelado pela correria e a gente vai deixando essa missão de lado. E é muito triste isso. Então, assim, quando a gente pensa no sal, ele tem aquela. Com certeza vocês já ouviram esse comentário desse evangelho, né? Que ele tem que ser na medida certa. E a gente, ao longo dessa missão de ser sal, né? De levar as pessoas até Jesus, nós também temos que ser na medida certa, né? Mesmo para quem a gente ama. Então a gente não pode dosar, a gente não pode passar de mais nem de menos. E no que essa missão consiste, né, gente? Qual é o recado de Jesus aqui? É em mostrar, mas antes de tudo, em viver com o exemplo da nossa própria vida, como a nossa vida com Deus ela é melhor. Mas também em como, naturalmente, no dia a dia, usar os recursos que Deus nos deixou, né? E ele deixou vários recursos, até falei sobre isso recentemente no meu Instagram, né? Então, além do evangelho e da própria vida, do exemplo de Jesus, nós temos também os mandamentos, que são base aí para a nossa felicidade, os sacramentos, que são presentes que Jesus nos deixou, né? As práticas de piedade e a vida cristã, o cerne da vida cristã, que é a luta pelas virtudes. É a nossa luta diária, né? Para a gente lutar realmente com as nossas fragilidades e automaticamente tocar a vida do outro que está próximo de mim, quando eu tô forjando meu coração para ser melhor.
Então, ser luz de tudo isso, gente, não é fácil. É, a gente precisa entender, a gente precisa assimilar isso dentro da gente para depois eu automaticamente tocar o outro, né? E como eu falei recentemente aqui no canal, a nossa alma, ela tá sempre ansiando pelo céu. A gente tem o desejo de eternidade, a gente tem desejo pelas coisas do céu. Então, quando nós somos luz e encontramos a luz, é como se a gente estivesse onde a gente deveria estar. É tão maravilhoso isso, é como um sentimento realmente de estar em casa. E é um dos dons mais lindos que Deus dá, especialmente às mulheres, né? Mas, como todos os dons, cabe a nós dar voz a isso ou não. Então, por exemplo, pode reparar que a gente, quando fica um pouco mais afastada da nossa casa, na correria do dia a dia, se eu tô me dedicando um pouco mais ao trabalho, a nossa casa ela vai adquirindo um ar mais sério, mais austero mesmo, porque a gente tem esse jeitinho especial de trazer essa luz de Deus para dentro da nossa casa. E aqui é o acidental que a gente fala, né? Que é o que a gente vê. E nessas horas, esse acidental ele ganha uma super relevância. Então, não é algo que a gente pode estar deixando de lado. Realmente eu preciso olhar para como essas coisas estão aparentando aos olhos dos outros. Então, aqui entra como eu me comporto, mas também como eu me arrumo, como eu sirvo a minha família, né? Como eu falo com o meu marido, como eu deixo o ambiente mais bonito, como eu capricho para estar mais bonita. Tudo isso está dentro dessa missão de ser sal e luz no mundo. Então é importante que a gente dê voz a isso, a esse lado nosso feminino, que é tão maravilhoso. E aí vocês podem falar: ah, mas eu trabalho demais. Bom, então eu preciso avaliar como é que está a hierarquia das coisas na minha vida, né? E talvez eu vou precisar reorganizar algumas coisas. Não é abandonar um para fazer o outro, mas é sim se organizar. Então, nós temos sempre que pensar como eu posso ser o caminho do bem e da verdade dentro da minha casa. Eu até comentei também no Instagram recentemente, né, que a gente almeja milhões de coisas para os nossos filhos. Hoje em dia, a gente quer a educação assim, as atividades assim, o comportamento assim. A gente vai aprender sobre milhões de coisas de educação dos filhos, mas com certeza, pelo menos eu falo de mim, o que mais eu almejo é o céu para os meus filhos, né? É uma vida de santidade. E uma vida de santidade começa aqui, né? Então, essa missão de ser sal e luz tem tudo a ver com isso. E como a gente vai se comportar, né, diante deles e insistir em até algumas coisas? Então, por exemplo, domingo é dia de missa da família. Então, assim, é uma questão inegociável, né? É dia de missa e nós vamos à missa. Então, essa forma de como a gente vai se comportar é muito importante perante os nossos filhos, né? E também para os nossos maridos. Às vezes a gente acha que a gente está só repetindo e que isso não está entrando, mas pode ter certeza que isso dá muitos frutos. Então, eu até também comentei no Instagram recentemente, que é aquele olhar que os nossos filhos vão ter de assim, a mamãe, num período de dificuldade, ela pede ajuda para Deus. Nossa, a mamãe ajoelha para rezar, a mamãe não esquece as orações, a mamãe me ensinou que esse momento é o momento da missa, que essa roupa é a roupa certa, né? Então a gente tá ali insistindo em alguns hábitos, mas com certeza esses hábitos vão dar frutos. E isso faz parte dessa missão de ser sal e luz no mundo. E também, né, esse outro lado que às vezes a gente esquece que é importantíssimo. Eu e o Rodolfo, nós somos muito defensores disso, né? Rodolfo, meu marido. Que é o que eu tô também oferecendo como repertório para os meus filhos, né? E para o meu marido. Então, esse acidental que nós falamos, a forma como eu me organizo, como eu organizo a minha casa, como eu me visto, mas também o que eu consumo, o livro que eu leio, a música que eu escuto, tudo isso ele vai moldando o ambiente da minha casa. Então, isso não é algo bobo, desnecessário, é uma luta
muito válida. Eu conheço mulheres que trabalham horrores. Então, eu conheço, assim, mulheres que trabalham horrores fora de casa, mas perceberam essa importância de trazer luz para dentro da casa delas, né? E mesmo sem tempo, é nessas horas que a gente até passa a valorizar certos profissionais que, graças a Deus, hoje são super reconhecidos, né? Como organizer, decoradores. E aí, essas mulheres, elas perceberam que esse ambiente da casa precisava desse toque mais feminino que faz diferença e usaram os recursos, né? O dinheiro com algo material, sim, mas que também faz com que traz mais harmonia para o ambiente. Então, a gente precisa lutar para dar voz à generosidade e à delicadeza dentro do nosso ambiente familiar. Isso é muito importante. Não só também no ambiente familiar, tá? Mas no trabalho também. São José Maria, ele tem uma definição maravilhosa sobre a missão da mulher. E ele destaca a nossa igual dignidade perante os homens, né? Mas pra gente tentar parar de imitar os homens, porque isso só nos diminui. Então ele fala o seguinte: a mulher, ela tá destinada a levar à família, à sociedade, à igreja, algo de característico que lhe é próprio e que só ela pode dar. Sua delicada ternura, sua generosidade incansável, seu amor pelo concreto, sua agudeza de engenho, sua capacidade de intuição, sua piedade profunda e simples, sua tenacidade. Então a gente tem que pensar, né? Eu tenho que estar sempre olhando se eu tô igual ou se eu tô crescendo espiritualmente e crescendo também na minha vida de práticas de virtudes e no caso de ser sal e luz dentro do meu ambiente familiar, né? E como que a gente vai fazer isso? Então, a importância de um bom exame de consciência. Como a gente já falou, muitas vezes, um dos fatores que fazem com que a gente fique um pouco mais adormecida nessa nossa missão é quando a gente está desordenada, né? Então, realmente, o exame de consciência, ele vai ajudar para que eu perceba para que eu estou sendo chamada agora? Qual é o meu dever agora, né? E a gente não deve, gente, um erro que a gente não deve cometer é olhar para essa missão de ser sal e luz no mundo como um tempo roubado nosso. Um tempo que eu deveria estar dedicando a outras coisas. Porque essa missão, ela é extremamente, assim, maravilhosa para o desenvolvimento da minha personalidade, né? Então, existem vários motivos que a gente vai deixando essa missão de lado ou deixando que outras emoções nos dominem e nos afastam disso. E olha só, aqui nesse evangelho de ser sal e luz no mundo, Jesus nos alerta do perigo de nos tornarmos assim insossos, inúteis, né? E ele fala então que Deus nos dá a capacidade e nós não podemos deixar essa capacidade de lado, né? Ele fala que através dessas nossas boas obras, Deus será louvado. E olha a importância que isso tem, né? É uma missão de vida mesmo. O padre fez um comentário uma vez nesse evangelho que eu achei muito interessante, que olha que bonito, que não tem satisfação maior na vida do que a gente olhar para o lado e saber que foi você que levou essa pessoa para mais perto de Deus. É tão bonito isso, né? Eu já comentei, acho que em algum vídeo anterior aqui, que é sobre esse ponto, né? Quando eu falo sobre casamento no meu curso Harmonia no Lar e no meu conteúdo sobre casamento, eu falo muito que o amor verdadeiro é você almejar Cristo pro outro. Esse é o verdadeiro significado da palavra amor, né? Mas a verdade é que acontece com todo mundo, a gente se afasta mesmo dessa missão, né? Seja no decorrer do dia e voltamos rápido, ou às vezes por um período maior de tempo. Nós estamos sujeitas a passar por isso. E aí, tem um autor que eu gosto que ele fala que depois do pecado, o que mais triste pode acontecer é nós sermos chamados luz, mas sermos escuridão. É muito triste isso, né? Então, será que a gente está, por exemplo, cuidando da nossa vida de oração, que é o pontapé inicial para que toda essa missão aconteça? Será que eu estou olhando para isso, para que Jesus me pede, para que essa minha vida de serviço não fique estacionada?
É importante a gente lembrar também uma outra coisa que pode nos atrapalhar nessa nossa missão, que é confundir o cansaço, algo ruim que gerou uma perda de entusiasmo momentânea, ou seja, que me afasta dessa missão, mas não confundir isso com algo grave, né? Com algo maior que eu poderia ter feito. Esse cansaço é realmente só um cansaço. E isso pode acontecer muitas vezes, vai seguir acontecendo, mas nós vamos seguir tentando dar o nosso melhor. Por que eu tô falando isso? Muitas vezes você fala, nossa, tô passando por uma fase difícil, eu tô com um filho pequeno, eu tô atarefada no trabalho, não tô conseguindo me dedicar da forma como eu costumava me dedicar. Ai, meu Deus, será que eu tô errando? Será que eu não estou fazendo a minha missão direito? E não, porque quando a gente está enraizado no bem, quando eu tenho isso concreto dentro da minha mente, Deus está vendo, né? E lembrem-se, Deus fica mais feliz quando a gente segue tentando do que com os nossos êxitos em si. Então, Deus fica mais feliz quando a gente falha e acorda no dia seguinte e tenta de novo do que só com as nossas grandes obras, né? E a gente tem que lembrar que a nossa boa vida de piedade, justamente ela não é feita desses sentimentos, mas ela tá na essência, na vontade de servir a Deus, independente de como tá o meu estado de ânimo. É aí que mora, é aí que reside a boa prática de piedade, né? Independente de como eu tô hoje, eu vou fazer, porque eu sei que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Mais uma coisinha, um ponto interessante. O pecadinho, né, que também podem estar atrapalhando para que a minha missão aconteça. É importante a gente lembrar que a gente não pode negociar com o pecado. Sabe esses pecadinhos que a gente acha, isso aqui não é nada, não vai atrapalhar, mas isso pode sim ir virando algo grande. Então, primeiro eu tenho uma missão, que é mais uma missão, que é descobrir o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, né? Não dá pra gente viver solto, assim, sem saber o que é certo e o que é errado, e não negociar com esses pecadinhos. E um outro ponto importante, gente, e aí só pra reforçar que o sal, tô falando do pecado porque o sal, ele também mata as bactérias. Então, dentro dessa missão de ser sal, eu preciso saber o que é certo e o que é errado, né? E aí, um outro ponto importante nos dias de hoje é a gente não deixar a tibieza nos dominar. A tibieza, ela é responsável hoje por fazer que tantas coisas aconteçam no mundo, sabe? Antigamente, os primeiros cristãos, eles eram sal no mundo porque eles não deixavam essa tibieza dominar. Mas hoje parece que o amor, ele foi se apagando em muitos lugares do mundo. Mas porque também os cristãos foram se apagando, foram perdendo aquela esperança, né? Aquela esperança em Deus mesmo. Então é muito importante, eu até já comentei sobre isso, que uma das virtudes mais valiosas para a nossa vida familiar é a esperança em Deus. E aí vamos para um outro ponto prático, que é, além de não negociar com o pecado e a tibieza, eu preciso entender que para ser sal e luz no mundo, eu preciso de recolhimento, eu preciso de intimidade com Deus. E para nós mulheres, isso é ainda mais importante, gente. Por isso que a gente falou sobre esse acidental de criar um ambiente acolhedor, né, de criar uma casa onde eu queira voltar. A mulher hoje, ela não tem esse tempo de se recolher. Porque o pouco tempo que a gente acaba se dedicando a outra coisa. Então, eu tô falando aqui realmente de um tempo de recriação, vamos dizer. Mas nós somos consumidas pela rede social, que vai afastando essa nossa vida de recolhimento. Às vezes por até um tempo perdido com uma amizade que não vai ser muito frutífera, né? Então, para nós mulheres, isso é muito importante. É um bom tempo de leitura, é uma qualidade de tempo bom em casa, de conversa com a família. Esse descanso, ele precisa ser cuidado, muito cuidado por nós mulheres. E tudo isso é fundamental para nós termos, então, esse sal e luz no mundo. E aí, lembrando que algo que nos ajuda, mais do que tudo, nessa nossa missão, é nós não nos afastarmos da Eucaristia.
A Eucaristia, ela dá força para que a gente faça essa missão lindamente que Jesus nos confiou, que Deus nos confiou. Então é isso, gente. Beijo, obrigada.